Olá, turma. Boa tarde para todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Gente, nossa aula de hoje é de cidadania, moral e ética. Hoje também nós iremos dar início à unidade de número 3 do seu material didático, tá bom? A unidade de número 3 do seu livro, nosso material do qual nós estudamos, tá certo? Porém, hoje eu quero desta unidade tratar logo dos dois primeiros temas, tá bom? O primeiro é a ética e a pobreza mundial. A ética e a pobreza mundial, que está na página de número 80. E o segundo é o desemprego, que está na página de números 85 e 86. Bom, são dois assuntos que andam junto, na verdade, né? Quando a gente fala de pobreza mundial, de uma certa maneira, a gente também está se referindo ao desemprego, porque devido ao desemprego, consequentemente, vai aumentar o índice, o número da pobreza que nós temos não somente no nosso país, mas de forma mundial. Então vamos lá. Começando sobre a ética e a pobreza mundial. Como está escrito aqui, o texto nos mostra, e é bastante objetivo, logo no início aqui na página 80, a gente tem um assunto legal. Fala da seguinte maneira: dentre tantos assuntos que temos trabalhado, sempre refletindo sobre a cidadania e o papel moral e ético do cidadão. A dignidade humana está sempre na pauta. Isso se dá exatamente porque vemos diariamente notícia e demais registro do desrespeito aos direitos fundamentais dos seres humanos, o que compromete seriamente a dignidade, certo? Ou seja, todo ser humano, ele merece e é direito de viver uma vida de forma digna. Porém, por conta do avanço e do desenvolvimento de tantos outros países, né, de alguns países, outros países vão, de uma certa maneira, se afundando, né, vão sendo prejudicados. Ou seja, o progresso econômico de alguns países, infelizmente, leva outros países àquilo que chamamos de uma situação de pobreza, né? Por incrível que pareça, o progresso de um acaba se tornando prejudicial a outros. O projeto de um acaba se tornando prejudicial a outros, né? Então, enquanto alguns se tornam, né, bem mais desenvolvidos, outros se tornam prejudicados. E isso eu falo em diversas as áreas, né? As áreas econômicas, né? Desde dos cuidados mais básicos até os cuidados principais, certo? E vários países, né? Eu não digo nem tanto o Brasil, embora o Brasil, o nosso país, ele tenha sim problemas que enfrentamos no que diz respeito à pobreza, né? Perdão, nós enfrentamos sim, né? Existem lugares no nosso país onde a pobreza ela domina. Agora, não é tão predominante num todo, né? Diferentemente de outros países, onde
o índice de pobreza é enorme, né? Países onde pessoas morrem de fome, pessoas morrem por falta de cuidados médicos, pessoas morrem por falta de cuidados básicos, certo? De cuidados básicos. E tudo isso se resume ao quê? A falta de dignidade, né? A gestão dos nossos dos países precisam olhar mais para isso, né? Precisam olhar mais para isso. Constantemente, diversos tipos de eventualidades são organizadas, né? E nesses eventos, nessas festas, são desperdiçados milhões e milhões e milhões, certo? Desperdícios, tá bom? Precisamos entender que existe sim pobreza, e a pobreza é um assunto que precisamos nos conscientizar, porque é algo que assola o mundo inteiro, inclusive o nosso próprio país. E ainda falando sobre pobreza, né, nas páginas, como eu citei, 85 e 86, que é o segundo tema dessa unidade 3, nós temos aqui sobre o desemprego. O desemprego. E, infelizmente, quando a gente fala de desemprego, a gente vai falar de índice, de números. Infelizmente, atualmente, a taxa de desemprego, ela continua sendo grande, né? Principalmente agora, né? Onde a gente estamos ainda, na verdade, enfrentando esta terrível situação, né? Que não esperávamos, mas tivemos que enfrentar, que encarar de frente por conta desta pandemia, né? Muitos perderam seus empregos, outros tiveram que inovar, enfim, né? A taxa, o índice, o número de desempregados cresceram, né? Cresceram. E embora o governo esteja fazendo algo para ajudar, ainda não é suficiente, né? Ainda não é o suficiente. E esse número elevado de desempregados ocasiona em tornar, de uma certa maneira, resulta em aumentar, né, a imagem de um país pobre, certo? É difícil de encarar essa realidade, mas é a realidade, né? Então, professor, o que fazer para diminuir o desemprego? E, consequentemente, diminuindo o desemprego, haverá, claro, uma diminuição na pobreza, né? Porque quando se há emprego, se há trabalho, né? Haverá uma renda, haverá condições, e o mesmo ele poderá viver de forma digna dentro do seu ambiente. O que fazer? É necessário que os nossos governantes eles invistam na educação, né? Acredito eu que tudo gira em torno da educação. Quando os nossos líderes, os nossos governantes investem na educação, oferecendo cursos, oferecendo algo para poder capacitar de forma profissional, certo? Quando se há isso, quando se há uma maneira da população se qualificar, né? Então, com certeza haverá mais espaço para esses, né? Mais espaço, até porque o mercado hoje de trabalho, ele oferece, né, vagas, porém
muita gente não consegue se empregar por conta da falta de qualificação, certo? Então, os nossos governantes, eles precisam enxergar isso, né? Acredito eu que isso ia ajudar bastante, melhorar bastante, né, nesse número, nessas estatísticas de desemprego, e aí, com certeza, nós iremos ter várias pessoas, né, vivendo uma vida com mais dignidade, né, com mais dignidade, tá certo? Gente, essas foram as nossas aulas de hoje, né? O assunto sobre a pobreza mundial e também sobre o desemprego, tá bom? Espero ter ajudado vocês em algo nessa nossa reflexão. Vocês possam resolver as atividades que eu estarei enviando, como também eu estarei enviando vídeos para auxiliar vocês no conhecimento desses assuntos. Tá legal? Tenham todos um ótimo dia e até a nossa próxima videoaula.